Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 5 do livro de Levítico e nós vamos estar introduzindo o capítulo 6. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família e seus amigos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar concluindo o nosso estudo sobre o capítulo 5 do livro de Levítico. E nós vamos estar introduzindo o capítulo 6. Então nós já aprendemos lições preciosas nesse capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E hoje eu convido você a reler comigo os versos 5 até o verso 11 do capítulo 5 desse amado livro. Amém? Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará, por sua oferta, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Agora vamos ler o verso 12 e 13. Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado, como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então nós estudamos vários tipos de pecados que requeriam sacrifícios específicos como oferta pelo pecado. O primeiro deles era quando uma pessoa sabia de algo e ela não queria revelar. Então, se ela ouvisse a voz da imprecação, então ela deveria dizer aquilo que ela sabia. Caso contrário, ela levaria sobre si a sua iniquidade. O segundo tipo de pecado, que também era um pecado voluntário, um pecado assim, deliberado, a pessoa sabia de fato que estava errando, não necessariamente voluntário, era quando essa pessoa entrava em contato com um animal imundo. Ela colocava a mão no corpo morto, ela tocava o corpo morto de um animal ou na imundície de um homem ou de uma mulher. Então, essa pessoa, se tocasse nesses animais ou se tocasse
nessas impurezas, ela se tornaria cerimonialmente impura. Então ela também precisaria oferecer uma oferta pelo seu pecado. E por último, quando a pessoa fazia um voto sem perceber se de fato tinha condições de cumprir esse voto. Então ela fazia um juramento temerário. Então, para esses tipos de pecados eram necessárias ofertas específicas. Então, para esses tipos de pecados, a oferta apropriada pela culpa era uma cordeira ou uma cabrita, que seria aceita pelo sacerdote como uma oferta pelo pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o verso 6. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Então, o nosso pecado precisa ser coberto. Nós somos pecadores. Nós não podemos, em momento algum, viver em pecado na presença de Deus. Deus exige que todos os homens se arrependam. Deus exige que nós abandonemos o nosso pecado. Deus, sendo santo, jamais pode conviver com o pecado humano. Por isso, ele estabeleceu essa série de sacrifícios específicos para que o pecado do israelita fosse coberto. Hoje vemos muitas pessoas, muitos influenciadores nas redes sociais dizendo que Deus ama o pecador. Você pode viver no pecado, não tem problema. Onde está isso na Bíblia? Então pessoas assim, elas desconhecem a palavra do Senhor. Elas tentam justificar os seus pecados, tentam justificar a sua vida ímpia diante do Senhor. Deus sempre estabeleceu uma forma para cobrir o pecado do homem. Desde quando Adão pecou lá no Jardim do Éden e recebeu a sua devida punição, a Bíblia fala que Deus fez vestes de peles para cobrir a nudez espiritual do homem. Ou seja, Deus mostrou que para que o pecado deles fosse coberto, então era necessário o derramamento do sangue de uma vítima inocente. E toda a Bíblia nos aponta para isso, que para nós estarmos diante de Deus é necessário que o nosso pecado seja coberto. Os sacrifícios levíticos, eles ensinavam isso ao povo, que era necessário derramamento de sangue para haver remissão. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão. Tudo isso apontando para o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos os sacrifícios levíticos, eles apontavam para a pessoa de Jesus. Somente o sangue de Jesus pode cobrir o seu pecado. Somente o sangue de Jesus pode apagar o nosso pecado. Somente através do sangue de Jesus nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Não existe um outro caminho até a sala do trono do Senhor. Somente o sangue de Jesus pode nos abrir caminho através do véu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de ser possível fazer expiação, a confissão era obrigatória. Olha o verso 5. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. É necessário que nós tenhamos a humildade de confessarmos os nossos pecados. Muitas pessoas hoje em dia não conseguem confessar os seus pecados. Quando elas são questionadas, quando elas são descobertas, elas tentam se justificar. Não, eu faço isso, todo mundo faz, isso não é pecado. Então, todo mundo faz, até o pastor faz, o padre faz, o líder religioso faz, todo mundo faz. Que mal tem isso? São os novos tempos. Então, muitas pessoas não conseguem de maneira alguma confessar o seu pecado. Não sentem a culpa pelos seus erros. E aqui nós vemos o texto, que o pecador ele deve confessar o seu pecado. Antes de oferecer o sacrifício, era necessário que ele confessasse o seu erro, dissesse: Senhor, eu pequei,
eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Eu também sei que eu pequei e por isso eu me humilho diante do Senhor, eu peço misericórdia. Davi era um homem, foi um homem segundo o coração de Deus, e uma das razões para as quais isso pode ser verificado é o fato dele sempre se arrepender dos seus pecados. Ele sempre confessava os seus pecados. Quando ele era um pecador, ele cometeu pecados, ele mentiu, fez muita coisa errada, mas sempre que ele percebia o seu pecado, a Bíblia fala que isso batia no coração dele, pesava na consciência dele, ele se arrependia do seu pecado, ele se humilhava a Deus, falava: Senhor, eu pequei, eu fui a causa porque aconteceu tal coisa, eu pequei, então aconteceu isso, foi por causa da minha mentira, foi por causa do meu erro. Senhor, tenha misericórdia de mim, me livra dos crimes de sangue, eu pequei, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Então, Davi ele se humilhava diante de Deus, diferentemente de Saul. O rei Saul, ele não se humilhava diante do Senhor, ele não se arrependia, ele, até o último momento da vida dele, ele não se quebrantou diante de Deus. Ele preferiu se suicidar do que se submeter à vontade do Senhor. Davi não, Davi se humilhava: seja feita a tua vontade, Senhor, eu pequei, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei. Os salmos são uma coletânea da confissão de Davi, do culto que Davi realizava para Deus. E nós sempre vemos os salmos, Davi confessando o seu pecado diante de Deus, se humilhando diante de Deus. E é por isso que é necessário que nós confessemos o nosso pecado diante do Senhor. Sacrifícios vazios não têm valor nenhum para Deus. Somente quando os nossos sacrifícios, somente quando o nosso culto é acompanhado pela fé verdadeira, pela confissão dos nossos pecados, é que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As ofertas pela culpa e pelo pecado estão estreitamente ligadas. Então, como eu disse, é muito difícil fazer uma divisão, traçar uma linha divisória entre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Mas nós observamos que na oferta pela culpa, nós observamos que ela diferia da oferta pelo pecado, porque Deus exigia uma restituição. Então, quando alguém pecava contra o seu próximo, quando ele defraudava alguém, quando ele prejudicava alguém, ou até mesmo as coisas sagradas, nós vemos que Deus exigia que esse israelita, além de oferecer o seu sacrifício, ele deveria fazer uma restituição adequada. Então, para aqueles com posses insuficientes, 2 rolas ou 2 pombinhos podiam ser trazidos aqui, um como oferta do pecado e outro como holocausto. Olha o que diz o verso 7: se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um pouco de sangue era aspergido sobre a parede do altar e o restante na base, conforme o modo das ofertas pelo pecado. Olha o verso 9. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É a oferta pelo pecado. Então essa oferta devia anteceder o holocausto nos procedimentos rituais, pois de acordo com o sistema sacrificial hebraico, a reconciliação tinha que ser efetuada entre Deus e o pecador antes de o holocausto deste último ser aceito. É verdade, para Deus aceitar a nossa vida, para Deus aceitar a nossa devoção, para Deus aceitar a nossa adoração, primeiro nós precisamos confessar o nosso pecado, primeiro nós precisamos estar reconciliados com Deus.
Eu não posso servir a Deus, devotar a minha vida para Deus, se eu continuo numa vida de imundície, uma vida de pecado, uma vida de desobediência. Hoje nós vemos muitos ensinos falsos que têm bombardeado as mentes dos cristãos. Hoje nós vemos pessoas dizendo que o inferno não é eterno, que é passageiro. Nós vemos doutrinas falsas dizendo que a pessoa depois da morte vai receber uma segunda oportunidade, uma segunda chance de salvação. Até o diabo hoje tem oportunidade de ser salvo. Que doutrinas satânicas são essas? Que doutrinas demoníacas, ensinos de demônios? A igreja cristã nunca creu nisso. Então, são ensinos malignos que têm afastado muitas pessoas da cruz de Cristo. Então, se existe uma segunda oportunidade depois da morte, não tem sentido nós ficarmos vivendo uma vida santa, uma vida de renúncia do pecado, uma vida de obediência a Deus. Então, se até Satanás vai ser salvo, nós também, para quê? Satanás, o maior dos pecadores, o primeiro que pecou, aquele que peca desde o princípio do mundo. Se ele vai ser salvo, então todos serão. Quem que vai ser condenado? Então precisamos parar de acreditar nessas doutrinas satânicas, nessas doutrinas demoníacas. Precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas. Nós não podemos basear a nossa leitura apenas no único versículo. Nós temos que ver o que a palavra de Deus fala no todo. E a palavra de Deus como um todo mostra que o homem é pecador e precisa de redenção, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa confessar o seu pecado diante do Senhor, precisa colocar a sua mão sobre a cabeça do Cordeiro de Deus, precisa do sangue de Jesus, precisa ser coberta pelo sangue de Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, mas se eu continuo vivendo uma vida de pecado, uma vida deliberada em pecado, eu estou caminhando para a perdição. As Escrituras são muito claras, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, todos os profetas falam sobre isso, da necessidade de arrependimento, de mudança de vida. Então precisamos crer nas Escrituras, precisamos estudar as Escrituras como um todo e não ficarmos baseando a nossa fé em versículos isolados, fora de contexto. A palavra de Deus como um todo diz que se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele será condenado. O Salmo 7 é bem claro. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará sua espada, já tem instrumentos de morte preparados. Deus é um justo juiz. Deus sente indignação todos os dias por causa dos nossos pecados. Nós não podemos viver na presença de um Deus justo, um Deus santo, se nós estivermos vivendo uma prática deliberada de pecado. Precisamos voltar para as Escrituras, precisamos crer nas Escrituras. Então, Deus é amor, então Deus vai salvar todo mundo. Eu vejo muito hoje, nos dias de hoje, falando que a justiça de Deus, o fato de Deus enviar uma pessoa para o inferno, é totalmente incoerente com a essência de Deus, porque Deus é amor. Uma pessoa que diz isso não conhece as Escrituras, porque a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, também fala que Deus é justo. A mesma Bíblia que fala que Deus é amor, também fala que Deus é santo. Então, nós não podemos deturpar as Escrituras para o nosso bem particular, para os nossos interesses particulares. Cuidado! Hebreus diz, no capítulo 10, as más conversações corrompem os bons costumes. Pare de ficar acreditando em tudo aquilo que se diz nas redes sociais. Creia nas Escrituras, creia na palavra de Deus, creia naquilo que você aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que você possa servir ao Senhor, para que você possa adorar a Deus, para que você possa oferecer um sacrifício agradável a Deus. É necessário primeiramente que você se reconcilie com o Senhor, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, que você confesse os pecados, que você abandone os seus pecados e você passe a se dedicar ao Senhor.
Aleluia! Louvado seja Deus! Não é sem razão que a oferta pelo pecado deveria anteceder a oferta do holocausto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ver agora o verso 11. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado com porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, se uma pessoa ela fosse pobre demais para trazer rolas ou pombinhos, ela poderia entregar a 10ª parte de um efa de flor de farinha para ser oferecida no seu lugar. Deus sempre se preocupa com cada um de nós. Então Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tanto o rico quanto o pobre precisam se arrepender dos seus pecados. Tanto o rico como o pobre precisam oferecer a Deus sacrifícios pelos seus pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos confessar o nosso pecado. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos nos devotar ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, eu quero ler os versos 17 ao 19. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro por ignorância. Cometeu e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Olha o verso 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Nós vemos hoje muitas pessoas dizendo, se a pessoa nunca ouviu falar que algo é pecado, então ela não tem pecado. Aqui é bem claro nas Escrituras. Mesmo que se a pessoa pecar e ela não soubesse, ela está pecando do mesmo jeito. Toda a humanidade pecou em Adão. Todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós precisamos prestar contas diante do Senhor. Mas aquela pessoa que mora, aquele índio que mora lá na floresta, aquela pessoa, aquela tribo que mora escondida, num lugar que nunca ouviu o Evangelho, ela também é pecadora. Precisamos nos livrar do mito do indígena inocente. O que é o mito do indígena inocente? É o seguinte, que aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar da palavra de Deus, que nunca teve contato com as Escrituras, ela vai ser salva, porque ela é inocente, ela não sabia que era errado. Será que não sabia mesmo? A palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 1 do livro de Romanos. O Salmo 19 fala isso, e muitos outros textos mostram que ninguém é desculpável diante do Senhor. Todos são culpados. A natureza revela que existe um Deus. Então, as obras da criação, a criação mostra que existe um Criador.
Então, mesmo que você nunca teve a oportunidade de ler a palavra de Deus, nunca teve uma Bíblia na sua casa, nunca abriu a Bíblia, nunca ouviu falar da palavra de Deus, na criação está estampada as provas da existência de Deus. Então, as árvores, o céu, então os mares, os animais, parece que tudo foi feito de uma forma perfeita, uma obra de arte. Parece que foi um quadro pintado nos mínimos detalhes. Se você olhar no fundo do mar, os peixes, cada peixe parece que é bordado, as cores são maravilhosas, elas se encaixam. Então nós temos animais de todas as formas possíveis, borboletas de todas as cores, nós temos as frutas, cada uma mais deliciosa que a outra. Então é impossível dizer que isso surgiu foi pelo acaso, foi o Big Bang, foi a explosão de um átomo que criou todas as coisas. Foi necessária a existência de um Criador, de alguém, de um arquiteto perfeito, de um arquiteto divino para ter criado todas as coisas. Então as coisas não podem ter, o universo não pode ter sido obra do acaso. Foi necessário um arquiteto inteligente. Este é a hipótese, esse é o princípio do design inteligente. Foi necessário alguém para desenhar tudo isso, um Deus santo. Então ninguém é indesculpável diante de Deus. Ninguém é desculpável diante de Deus. Ninguém pode dizer, eu não sabia que existia um Deus. Na natureza está estampado que existe um Deus. O Salmo 19 começa dizendo: os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Um dia discursa outro dia. Ou seja, a natureza mostra que existe um Deus que criou todas as coisas. Ninguém pode falar que não sabia que existia um Deus, porque está estampado na natureza que existe um Deus. E além disso, a Bíblia fala que todo ser humano possui uma consciência, sabe aquilo que é certo ou errado, independentemente de onde esteja. Todas as culturas têm seus padrões morais. Então sabem que uma coisa é certa e outra coisa é errada. Sabem que se elas fizerem o mal, elas vão ser condenadas. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 2, verso 14, 15, então que os gentios, eles sabem que existe um Deus, quanto pois os gentios que não têm lei, procedem de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhe a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus colocou a consciência em cada ser humano. Todos sabem que são pecadores, todos sabem aquilo que é certo, aquilo que é errado, mesmo havendo algumas diferenças. Então todos sabem que vão ter que prestar contas dos seus erros. Isso é algo universal. Então todas as civilizações conhecidas, então acreditam que existe um Deus, ou deuses, acreditam que existe um mundo espiritual, acreditam que devem agradar os deuses. Então acreditam que muitos acreditam na vida pós-morte. Então nós vemos, mesmo de uma forma distorcida, os povos buscando algo espiritual. Então ninguém pode dizer que era inocente ou não sabia. Deus gravou a norma da sua lei no coração de todas as pessoas. Ninguém pode dizer eu não sabia diante de Deus. Precisamos nos libertar do mito do indígena inocente. Eu vejo muitas igrejas ainda acreditando num engano desses. Deixe de ser criança na fé, deixe de ser menino na fé. Creia nas Escrituras, estude as Escrituras, largue essas meninices espirituais. Então, todos nós somos culpados, todos nós precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus. No momento que você
confessa ao Senhor, no momento que você percebe que existe um Deus, no momento que você percebe que você tem que responder a esse Deus, eu acredito que Deus é poderoso para revelar a você a palavra. Eu já ouvi muitos relatos de missionários. Então chegaram a tribos distantes que nunca tiveram contato com a civilização. E ao estudarem aquela civilização ali, perceberam que eles estavam esperando alguém para levar a palavra de Deus para eles. Estavam esperando alguém que trouxesse um livro que tinha as respostas que eles estavam buscando. O livro, o Fator Melquisedeque, ele dá muitos exemplos nessa questão, sobre isso. Então, ninguém pode dizer, eu não sabia, eu sou inocente, eu vou para o inferno, eu vou para o céu, porque eu não sabia que existia Deus, eu não sabia que existia inferno, não sabia que existia céu. Olha, não tem desculpa, todos nós vamos ter que prestar contas diante de Deus pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz em Atos 17, verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus determinou que um dia vai julgar esse mundo com justiça, através de um homem que foi provado aqui na terra, de um homem chamado Jesus. Então, através de Jesus, o mundo vai ser julgado. Jesus será julgado, o mundo será julgado através da pessoa de Jesus. Só existem dois caminhos. Ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, você se arrepende dos seus pecados, se abandona dos seus pecados e passa a viver para Deus, ou você o nega. Não existe outro caminho. Seremos julgados por Deus, todos serão julgados. Mas Deus é justo. Realmente Deus é justo. E Deus estabeleceu uma forma, um padrão, através do qual todos seremos julgados. Será a nossa posição diante da revelação de Cristo Jesus. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se arrepende dos seus pecados, você será salvo. A primeira pregação de Jesus, que é registrada na Bíblia, isso aí em Mateus capítulo 4, após ele ser tentado pelo diabo, a Bíblia fala que ele passou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus registrada nas Escrituras é: arrependei-vos. E arrepender significa você ter consciência do seu pecado, você se entristecer pelo seu pecado e você abandonar o seu pecado, você mudar de vida. Arrepender significa isso: você ter consciência do seu pecado, você ter tristeza pelo seu pecado e você abandonar o seu pecado. Não adianta ter apenas tristeza pelo seu pecado. Judas teve tristeza pelo seu pecado, mas Judas não foi salvo. Judas foi suicidar-se. As obras dele eram malignas. Judas não foi salvo. E tem muita gente hoje falando que Judas foi salvo somente porque ele se entristeceu. De maneira alguma. As obras de Judas continuaram sendo más. Então ele continuou sendo assassino, tirou a sua própria vida. Ele traiu a Jesus. Ele se entristeceu por aquilo que ele havia feito, mas ele não mudou de vida. Diferentemente do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes no momento de fraqueza. Mas nós vemos que ele nunca abandonou Jesus. Então, mesmo negando Jesus 3 vezes, ele continuou ali pertinho, ali na casa do sumo sacerdote, observando, mesmo de longe. Quando Jesus o viu, ele chorou amargamente. Mas não ficou somente na tristeza, não ficou apenas no choro. Nós vemos que ele se arrependeu completamente. Nós vemos que as obras dele testemunhavam o arrependimento dele, comprovavam o arrependimento dele. Ele nunca abandonou a igreja, nunca abandonou os apóstolos, estava sempre ali junto com os apóstolos.
Depois que ele encontrou Jesus ressuscitado, Jesus renovou seu ministério quando Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E ele disse: Senhor, eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E nós vemos que Pedro, de fato, apacentou as ovelhas de Cristo. Nós vemos Simão Pedro sendo um homem de Deus, pregando a palavra de Deus, sofrendo pelo nome de Jesus. Nós vemos Pedro ali sempre cuidando das ovelhas de Cristo, sempre sendo um instrumento nas mãos de Deus. Até mesmo na morte dele, a tradição cristã diz que ele não aceitou ser crucificado da mesma forma que Jesus, porque ele negou 3 vezes. Nós vemos a tradição dizendo que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro demonstrou com a sua vida que ele havia sido transformado, diferentemente de Judas, que sempre nós o vemos na Bíblia criticando a Jesus. Quando Maria foi ungir Jesus com o seu unguento precioso, com o seu perfume precioso, nós vemos ali Judas criticando a adoração daquela mulher, Judas mostrando que amava mais o dinheiro do que Jesus. Nós vemos Judas como ladrão, porque o Evangelho de João mostra Judas como aquele que roubava aquilo que se lançava na bolsa. Ele provavelmente era o tesoureiro dos discípulos, e ele roubava aquilo que era lançado na bolsa, roubava as ofertas. Era um homem mau, um homem perverso. Então, o coração dele, quando ele comeu o pão ali da ceia, a Bíblia fala que entrou Satanás no coração dele, o diabo entrou na vida dele. Nós vemos ele vendendo Jesus por 30 moedas de prata, mesmo depois ele tendo remorso. Nós vemos que ele não mudou as suas atitudes, ele continuou sendo assassino, continuou satisfazendo os desejos de Satanás, e ele tirou sua própria vida. Então nós vemos que as obras de Judas eram más. Jesus mesmo disse que o Filho do Homem vai, como está escrito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor que fosse nunca tivesse nascido. Eu vejo muitas pessoas hoje nas redes sociais dizendo que Judas se arrependeu, foi salvo. Algo totalmente incoerente com as Escrituras e com as próprias palavras de Jesus. Precisamos parar de acreditar nessas mentiras que são pregadas nos dias de hoje. A fé verdadeira, ela é demonstrada através de obras, através da mudança de vida. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento implica mudança de vida. Arrependimento implica mudança de atitude. Arrependimento implica não apenas tristeza pelo seu pecado, mas abandono pelo seu pecado. Eu sei que muitos cristãos, muitas pessoas estão vivendo uma luta contra o pecado. Então, muitas vezes é um vício que elas não conseguem se libertar daquele vício, mas elas não desistem, elas estão ali buscando a bênção de Deus. Senhor, me dê forças, eu não quero praticar esse pecado, eu não quero fazer isso, me ajude, me dê forças, ó Pai. Eu preciso da tua bênção, me ajude. Eu vejo cristãos lutando contra o pecado, e todos nós precisamos estar lutando sempre contra o pecado. Há 2 naturezas em nós. A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, mas a nova natureza, o novo homem. Então, é uma natureza lutando contra a outra. O apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Há 2 leis brigando dentro de mim. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Nós precisamos
Talvez você ainda não conseguiu se libertar de um vício, você ainda não conseguiu se libertar de um pecado específico, mas continue lutando. Deus vai te dar vitória. Um dia Deus vai te dar vitória. O que você não pode fazer é você se entregar à prática do mal. É você se amoldar a esse mundo tenebroso e mau. Você precisa de arrependimento. Eu preciso de arrependimento. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos. Não adianta apenas dizer que você crê em Jesus e pronto. O crer é demonstrado por obras. Tiago, no capítulo 2 da sua carta, diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Não adianta você crer em Jesus da mesma forma que você crê que Dom Pedro I existiu, da mesma forma que você crê que Tiradentes um dia existiu. Não adianta você ter esse assentimento intelectual. O importante é essa fé, a sua fé ser comprovada por atitudes. É uma entrega pessoal a Jesus. O apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Nós demonstramos a nossa fé através do nosso comportamento, através do nosso arrependimento, através da nossa mudança de vida. Isso é importante. Nós precisamos crer na palavra. Eu já falei que nós íamos dar um pouco no capítulo 6, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Então fica muito longo. Mas eu quero ler 2 textos com você antes de nós terminarmos o nosso estudo. Salmo 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pare de ficar escondendo o seu pecado do seu coração. Davi, ele fala no verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado não confessado, além de te afastar de Deus, ele faz você adoecer, faz o seu corpo físico adoecer. Verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não as ocultei. No momento que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Precisamos confessar os nossos pecados. Nós não podemos ocultar o nosso pecado. Nós não podemos esconder o nosso pecado. É necessário que nós confessemos os nossos pecados diante do Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59 nos mostra isso. Que os vossos pecados fazem separação entre vós e o Senhor. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto você estiver escondendo o seu pecado no seu coração, você jamais vai prosperar. Você jamais vai poder agradar a Deus. Por isso é necessário que você confesse os seus pecados, e não apenas confessar, mas abandonar o seu pecado. O texto é muito claro: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa. É necessário abandonar o pecado. Você não pode continuar se dizer que serve a Deus, mas continuar praticando o pecado. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Somente alcançará misericórdia aquele que confessa o seu pecado, mas aquele que também abandona o seu pecado. Quando Jesus encontrou com a mulher adúltera, Jesus a perdoou, mas Jesus deixou bem claro para ela: vai-te em paz e não peques mais. Jesus deixou bem claro para ela. Jesus deu uma advertência à mulher adúltera: vai-te em paz e não peques mais. Você não pode continuar vivendo pecando. Você não pode continuar vivendo em pecado. Vai-te em paz e não peques mais. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor guarde o seu coração e que o Senhor te livre de todo o mal. E agora eu quero fazer uma oração, abençoando você, a sua família, os seus amigos e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, eu te louvo pela tua palavra, ó Deus, que foi estudada, ó Deus, nesse dia, Pai. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor proporcionou, Pai, uma forma, Pai, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados cobertos diante do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é tremendo, só o Senhor é gracioso. Santo é o Deus Pai, santo é o Deus Filho e santo é o Deus Espírito. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Perdoe, ó Deus, todos os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a confessar todos os nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados ocultos, ó Pai. Ó Deus, que não venha haver nenhuma mácula, Pai, secreta nos nossos corações. Que tudo, ó Deus, possa ser, ó Deus, confessado diante do Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Dê-nos um coração arrependido, dê-nos um coração cheio de fé. Livra-nos, ó Deus, do mal, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, tenha piedade, ó Deus, de cada um de nós, ó Pai. Livra-nos do mal, Pai. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. A tua palavra diz, ó Deus, em Provérbios 28, verso 13, que o que confessa as suas transgressões e as deixa alcançará misericórdia, Pai. Ó, meu Deus, que possamos alcançar misericórdia da tua parte, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a confessar as nossas transgressões. Ajude-nos, ó Deus, a abandonarmos, ó Pai, aquilo que é mal, Pai. Livra-nos do mal, Senhor Jesus. No nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Dê-nos um coração arrependido, dê-nos um coração contrito, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 51, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó meu Deus, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Gere em nós o arrependimento verdadeiro, gere em nós a fé verdadeira, Pai. Livra-nos, ó Deus, das falsas
doutrinas. Livra-nos, ó Deus, do mal, que nós não venhamos dar ouvidos, ó Deus, às más conversações. A tua palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ó Deus, livra-nos do mal, Pai, no nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor esse teu filho e essa tua filha que comigo fazem essa oração, Pai. Oh, meu Deus, eu não sei qual é o problema que os teus filhos estão passando agora. Eu não sei, ó Deus, o que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Oh, meu Deus, perdoe os pecados do teu filho e da tua filha, Senhor. Livra eles do mal, Senhor Jesus. A tua palavra diz que somente o teu Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, convença, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, do pecado, ó Deus, da justiça e do juízo. O Senhor de fato é amor, ó Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor também, na mesma proporção, é justiça, é santidade, Pai. Ó meu Deus, que nós não venhamos ser enganados pelas falsas doutrinas, ó Pai, pelas más conversações, ó Pai. Ó meu Deus, ouça as nossas orações, ó Pai. Gere em nós a fé verdadeira, gere em nós o arrependimento verdadeiro. Livra-nos do mal, Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ó, meu Deus, olha para os pedidos, ó Pai, que os teus filhos estão apresentando diante do Senhor agora, Pai. Eu não sei qual o problema que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Ó, meu Deus, olha, Senhor Jesus, para a súplica de cada um dos teus filhos, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, olha, Senhor Jesus, para a dor de cada um, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão doentes, que estão sentindo dor nesse momento, levanta a tua mão poderosa e dê vitória para esse teu filho e para essa tua filha nesse momento. Ó Deus, dê a eles um alívio, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que não têm mais esperança, aqueles que não têm força para lutar. A tua palavra diz, ó Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor Jesus, dá forças, ó Pai, para os teus filhos, ó Pai, que comigo fazem essa oração, Pai. Aqueles que estão enfrentando problemas na justiça, Pai. Aqueles que estão, ó Deus, sendo injustiçados, ó Pai. Levanta a tua mão poderosa e dê vitória para esse teu filho e para essa tua filha que comigo faz essa oração. Aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, problemas financeiros, ó Pai, problemas de relacionamentos, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, qual é a dor, ó Pai, desse teu filho, dessa tua filha, mas o importante é que o Senhor sabe. A tua palavra diz, ó Deus, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó meu Deus, Deus Santo, olha para esse teu filho e para essa tua filha nesse momento. Levanta a tua mão poderosa, Pai, e dê vitória para eles, Pai. Livra eles do mal. Eu não sei, ó Deus, qual é a necessidade específica dos teus filhos, mas o Senhor sabe, Pai. Ó meu Deus, livra aqueles que estão com depressão, livra aqueles, ó Pai, que têm familiares enfermos, ó Pai. Ó Deus, salva aqueles que estão sofrendo. Senhor Jesus, levanta a tua mão, Pai. Faça, ó Deus, a tua obra, Senhor Jesus, grandiosa na vida de cada um deles, Pai. Livra eles do mal, ouça as nossas orações, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz no Salmo de número 66, verso 20: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor, que não rejeita as nossas orações, que não fica indiferente à nossa dor. Olha, Deus, para cada um dos pedidos de oração que estão sendo apresentados diante do Senhor neste momento, Pai. Dê a eles alegria, dê a eles forças, ó Pai. Vá ao encontro de cada um deles, Pai, no nome de Jesus, pois eu faço essa oração confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus.
Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.